O ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, não se cansa de fazer e passar vergonha. Como também não se cansa, não cessa, não para de praticar os seus arrobos autoritários, rasgar a Constituição, ameaçar a nossa democracia. Age como se estivesse sempre acima de tudo e de todos. Tenho dito e repito, ele não se acha um Deus. Ele se acha mais que isso. Ele se acha professor de Deus. Ele toma as suas decisões à revelia do ordenamento jurídico do nosso país. O que ele pratica, o que ele faz, é com base na sua cabeça vazia, vã, baldia e inútil. Vem sempre aprontando, fazendo o seu ativismo judicial, os seus arrobos autoritários e a sua militância de toga. Muito aquém daquilo que deveria ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem como missão se fazer guardião da Constituição. Guardião da Constituição. Mas, no entanto, ele se faz coveiro dela. O último arrobo autoritário do ministro Alexandre de Moraes, pasmem os senhores, foi proibir sites e canais nas redes sociais que ele julga bolsonarista de divulgar o possível envolvimento do PT Lula com a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, como também proibiu desses canais e sites de vincular Lula com a morte de Celso Daniel. Proibiu, simplesmente proibiu. Proibiu vários canais, vários veículos, vários sites. Aí, e tem um detalhe, determinou que esses canais e sites retirem de suas páginas todo o conteúdo que faz relação do Lula com o PCC, do Lula com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Sob a ameaça de multa de R$10 mil se não retirar. Em caso de reincidência, multa de R$15 mil. Olha só, esse ministro, ele é um fora da lei e uma ameaça à nossa democracia. Ele está caçando a liberdade de expressão de veículos de comunicação e parlamentares, como parlamentares no exercício do mandato, como o Tony de Paula, Bia Kicis, Carla Zambelli e o filho do presidente Eduardo Bolsonaro e outras personalidades que replicaram essa matéria nos seus canais. Agora, ele chegou a essa decisão porque ele foi provocado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, o partido que virou bando, o partido que há muito deixou de ser uma agremiação política partidária para ser uma ORCRIM, uma organização criminosa. Com mais essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes mostra o lado que ele escolheu, o lado da esquerda, o lado do mal, o lado dos inimigos da pátria. Quer dizer que não pode repercutir esse fato. Essas pessoas, esses parlamentares, esses veículos de comunicação, esses sites, não pode mais repercutir o fato que dá conta que Lula tinha interesse e envolvimento na morte de Celso Daniel. Pois bem, o Celso Daniel falou isso numa delação premiada.
para a Polícia Federal. E essa delação premiada, ela foi tornado público através de uma matéria especial feita pela revista Veja. Revista Veja. Os sites, esses parlamentares, usando os seus canais, apenas replicaram, ou seja, reproduziram aquilo que saiu na revista Veja. Só que tem um detalhe. O Alexandre de Moraes não proibiu a revista Veja de vincular a matéria a respeito desse fato, sendo que foi a revista Veja que inicialmente trouxe em forma de provocação através de uma matéria especial a respeito do assunto. O que Alexandre de Moraes quer fazer é calar a direita. O que Alexandre de Moraes quer fazer é calar os canais e sites que ele considera bolsonarista. O que Alexandre de Moraes tem medo não são das fake news, mas sim das verdades ditas contra a esquerda, esquerda essa que ele faz questão de beijar a bota, defender e se fazer moleque de recado e não ministro da nossa mais alta Corte, Supremo Tribunal Federal. Por que será que Alexandre de Moraes é capaz de tomar essa decisão contra, falando ele, os bolsonaristas, impedindo que eles falam sobre esse envolvimento, se possível envolvimento do Lula com a morte de Celso Daniel, mas não proíbe o pessoal da esquerda de chamar Bolsonaro de genocida, homicida, de querer atribuir de forma leviana, covarde, desesperada, Bolsonaro à morte do petista que teve a vida ceifada lá no Paraná, sendo que a própria Polícia Federal já falou que esse caso não tem conotação política, mas mesmo assim a esquerda insiste em querer fazer ligação de Bolsonaro com esse fato, como se Bolsonaro fosse lá dar arma ao atirador para ceifar a vida do petista. Alexandre de Moraes deveria ter o seu senso de justiça de maneira universal e não seletiva. O que fazem com o Bolsonaro o tempo todo, genocida, machista, homofóbico, racista, agora assassino de petista, matador da Marielle. É tanta idiotice, é tanta canalice contra o Bolsonaro e eu não vejo o senhor ministro Alexandre de Moraes exercitando o seu senso de justiça. Olha, senhoras e senhores, essa coisa de jogo nas quatro linhas já está enchendo o saco. Esses camaradas do Supremo Tribunal Federal, os quais costumamos chamar de ministros do Supremo, não têm espírito de pátria, não têm sentimento de honra, não têm amor pelo Brasil, não têm apreço pela democracia e pelas leis vigentes nesse país e se limitam tão somente em fazer militância de toga. Não é só Alexandre de Moraes. Existem ali outras bestas feras, tais quais Fachin, Barroso, Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber e outros parasitas mais que só sabem encher o saco, atrapalhar o avançar do país e fazer esse ativismo judicial a serviço, pelo que tudo indica, de grupos políticos e partidários que os indicaram para estar na condição de ministros. Eles não estão nem aí para a legalidade. Se antes eles agiam às escondidas, agora
agem na cara dura, não se importando com nada e ninguém. Numa atitude desrespeitosa e desesperada para tentar em vão, derrubar o presidente Bolsonaro e pavimentar caminho para a volta desse que é o maior ladrão da história da humanidade, o maior corrupto que já pisou nessa terra, Luiz Inácio Lula da Silva. Basta saber que Edson Fachin, esse que foi advogado de uma facção terrorista MST, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, de uma forma estranha, em uma canetada, descondenou o Lula. Descondenou, não inocentou. Tirou da cadeia, anulou os processos por hora, de forma com que o tornasse habilitado a disputar as eleições para presidente, como se Lula fosse uma pessoa normal, como se Lula não fosse um canalha, um bandido, um ladrão, um quadrilheiro, um solapador da pátria, um lesador de patrimônio público. Não é normal. Isso é o comportamento do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros. Será que é burrice? Será que é sonseira? Será que é cinismo? Ou rabo preso com quem os colocou aí? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Quem, ao tomar essa decisão, Alexandre de Moraes quis verdadeiramente proteger? O PT ou o PCC? Descondenar Lula, o colocando em liberdade, não vai fazer dele presidente, porque o povo brasileiro está atento. Fachin tirou o Fachin e os seus companheiros de corte, tiraram o Lula da cadeia, mas o povo o condenou a uma prisão domiciliar, de onde ele não pode sair, a não ser para atender meia dúzia de ratos pingados em eventos programados e controlados por eles. Não pode sair nas ruas, não pode ir na esquina, até para ir numa praia tem que a polícia sabuja, a serviço do PT no estado do Ceará, isolar uma praia para ele se banhar com a sua agora esposa Janja. Minha amiga e meu amigo, as eleições para presidente, eleições gerais, se aproximam, se avizinham. Ocasião em que nós vamos escolher presidente da República, governador de estado, senadores, um senador por cada estado, deputados federais e estaduais. Vamos votar com consciência. Vamos dizer não a essa gente. Vamos acreditar e lutar para salvar esse Brasil. Em especial no tocante ao Senado. É o Senado da República que tem o poder de fazer uma correção em atitudes consideradas suspeitas por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, essa atual composição, uma metade está suja, envolvida com atos de corrupção. E a outra metade dos senadores estão com o rabo entre as pernas, covardes, frouxos, medrosos, que não têm a coragem de sequer chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal para responder pelos seus atos, porque assim o regimento permite. Precisamos trabalhar urgentemente uma outra composição de senadores para compor o Senado, senadores que não tenham rabo preso, senadores que não sejam frouxos e covardes e que possam colocar aqueles ministros que façam por merecer no seu devido lugar. Impeachment, se preciso for, afastamento, se preciso for, advertência, se preciso for. Esses homens não estão acima do bem e do mal. São 11 almas cebosas, são 11 inúteis, 11 parasitas, que só sabem encher o saco e atrapalhar o Brasil e os brasileiros, que se acham donos da verdade.
Eles precisam urgentemente de uma correção sobre a luz da legalidade. Minha amiga e meu amigo, vamos passar esse Brasil a limpo. Vamos mostrar para Alexandre de Moraes que ele não tem a mínima condição de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, com o histórico que ele tem e com o comportamento que ele exerce. Vamos botar um colegiado de senadores que possam promover uma correção nos atos desses magistrados, que só sabem fazer vergonha, ameaçar a nossa Constituição e democracia, agindo não como um colegiado de ministros, mas sim como uma horda, um bando de fora da lei, como uma milícia de toga, a fazer do Supremo Tribunal Federal a nossa importante e mais alta corte de justiça uma verdadeira cracolândia jurídica. Isso não pode acontecer. O poder da mudança passa pelas nossas mãos, pois só o povo salva o povo. Ir nas urnas é uma necessidade urgente que nós temos. Comparecer e votar. Votar em massa para provocar a mudança que almejamos, que desejamos, que queremos e esperamos. Devolvendo para casa esse bando de parasita, a classe política corrupta, a parte da classe política corrupta, que só atrapalha nossas vidas. Minha amiga e meu amigo, como não dizer que vivemos uma ditadura de togas, onde o ditador mor é Alexandre de Moraes, que manda prender, manda caçar, manda prender pessoas, parlamentares no exercício do mandato pelo uso da sua liberdade de expressão, jornalistas presos, jornalistas com tornozeleira, jornalistas autoexilados, que é o caso de Alan dos Santos, as ameaças que fazem aos manifestantes pacíficos e ordeiros, em que, através dessa peça de ficção, esse gibi, que é o inquérito da fake news, o Alexandre de Moraes insiste em classificar pessoas ordeiras e patriotas como antidemocráticas. Está tudo errado. Esse Brasil precisa ser passado a limpo. E essa gente não é maior que todos nós juntos. Precisamos caminhar ombro a ombro e não peito a peito, somar e não dividir. Pois nenhum caminho é distante quando se sabe onde quer chegar. Precisamos, sim, passar esse Brasil a limpo. Botar Alexandre de Moraes, os seus assemelhados, no seu devido lugar, sobre a luz da legalidade. A situação no Brasil é desesperadora e anormal. Eles podem muito, mas não pode tudo. Todo o poder emana do povo, pois só o povo salva o povo. Pense nisso e que Deus nos ajude. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.